Como um bancário, eu tinha consignados, a margem estava tomada, aí começou a fazer pagamento com cartão, parcelar mercado com cartão, renovação de empréstimo, cartão com cartão, cartão com cartão, aí a bola não rola, a bola pula, né? Ela começa a dar saltos. A coisa começou a degringolar, as parcelas atrasavam uma, duas, eu conseguia pagar uma, deixava sempre uma ou duas atrasadas, bateu no portão. O oficial de justiça, levaram o carro, fiz a produção salarial, tem um valor para você poder administrar aquele valor, fazer um mercado mais tranquilo. E essa foi, acho que, a melhor negociação que eu fiz. Uma dívida de R$27 mil, mas saiu por 1.350 à vista. Meu nome é Marcos, eu sou de Itatiba, São Paulo, tenho 60 anos atualmente. No mercado de trabalho, eu iniciei meus trabalhos com 14, 15 anos, fiz 10 anos numa empresa, provavelmente muitos conhecem, a Fabril Scavone, cobertores e mantas. Tinha prestado um concurso, na época ainda Banco Nossa Caixa, que era do estado, né, de São Paulo. Dia 20 de novembro de 91, eu comecei no Banco Nossa Caixa. Eu fui chamado, tinha passado num concurso, e eu tive meio dia para decidir 10 anos de vida que eu tinha. Em 2009, o Banco do Brasil assumiu. Aí, então, eu passei a ser Banco do Brasil, onde me aposentei. Ao todo foram quase 40 anos de CLT. Final de 2020, já estava aquela questão da pandemia. Isso aí, de 20 para 21, eu já estava há um ano praticamente em home office, né, por conta de comorbidade, então eu não estava no banco. E foi acometido pela Covid. No dia 10 de dezembro de 2020, tendo sido levado para o pronto-socorro, já internado, entubado de imediato, porque eu cheguei com saturação de 52. Eu estava desacordado, eu não lembro de nada. Não me lembro de nada, de minha esposa ter me colocado no carro para levar em outra cidade, para Campinas, foi para o hospital em Campinas. Enfim, estou, graças a Deus, de hoje estar aqui novamente, ainda, porque Deus me deu a segunda oportunidade. Tem me sustentado, porque se não fosse por ele, realmente, a gente, por si só, a gente não consegue, não. É muito difícil. E deixa eu te perguntar uma coisa, tem uma história de vida bem intensa, né? E eu queria saber o que estava acontecendo, porque aí você se aposenta em 2021. Aposentou, foi para casa, tal, uma nova realidade. Sim. Sem contar que, com certeza, também teve uma leve redução de renda, um reajuste de renda. Eu queria saber o que aconteceu, assim, de 2021 até 2024, quando você me conhece, assim. O que aconteceu que você acredita que levou você para aquele cenário que eu te conheci, que a gente já vai contar sobre ele? Como um bancário, eu tinha, e tenho ainda, né, consignados, a margem estava tomada. Ao longo do tempo, e como você mesmo diz, no curso, você não fez isso da noite para o dia. Isso vem ocorrendo ao longo do tempo, a gente não percebe no início, mas a bolinha começa a crescer, a bolinha vira bola de neve, a famosa bola de neve. Então isso aí foi que acabou sendo o gatilho de tudo. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo, deu aqui, apertou aqui, pega o empréstimo, pega o consignado, tá dando, tá dando. Então, a gente não faz um estudo realmente financeiro, né, do orçamento doméstico, é uma falha enorme não fazer isso. Aí, apertou alguma coisa para comprar, precisa de alguma coisa para casa, tá, aperta, põe o cartão, paga no cartão. Aí começou a fazer pagamento com cartão, parcelar mercado com cartão, besteira enorme fazer isso. Então, vai fazendo isso, vai virar uma bola de neve, você vai pegar um mês de mercado, tá, parcela 2, 3 vezes. Aí no mês que vem, só que na semana que vem, o mês que vem, você tem que comprar de novo, você vai pagar, você já comeu há muito tempo. E aí começou a crescer e fazer também as compras para casa, quer manter alguma coisa. Pelo que eu entendi, o maior desafio era não fechava o reset, pagava cartão com cartão, renovava empréstimo também, o que mais que você fazia? Exatamente. Renovação de empréstimo e o fato de ser funcionário do banco, você ainda tinha algumas facilidades de taxa menores, é onde a coisa, e assim, dificilmente eu tive uma negativa do gerente quando eu precisava fazer um empréstimo. Ele tinha a meta dele para cumprir de empréstimo para fazer, né? Para liberar. Então, para ele era também satisfatório a minha necessidade. Só que aí onde acabou a coisa foi crescendo, e como eu disse, aí o salário começou de um lado, começou a baixar, e os juros
né? Subindo, os cartões, como você falou, cartão com cartão, cartão com cartão, aí a bola não rola, a bola pula, né? Ela começa a dar saltos. A gente não alcança, e a gente não vai alcançar. Eu ia te perguntar, como é que você me conheceu? Redes sociais, foi internet, alguma coisa pintou para mim, eu entrei e falei, vou ver o que que é. Mas você estava procurando alguma coisa? Não, então, na verdade, não. Pintou para mim alguma coisa e eu fui ver o que que era. Eu entrei para ver, acho que foi algum anúncio de semana NDZD que você tinha feito, ou ia fazer, logicamente, e eu participei. Você já estava num ponto que você achava que você precisava fazer alguma coisa, que você precisava de ajuda, ou você estava só no desespero? Como é que você estava? Desespero, tava enrolando. Eu acabei precisando de dinheiro de familiar, da minha mãe. Devo muito a ela ainda. E como é que você se sentia, assim, de grande já, homem feito, pedindo dinheiro Pois pra é, mãe? Onde é que isso doía aí em você? pois é. Eu acho que eu tô doendo mais agora. Você me perguntando. Quando você lembra, assim, que... Mas eu sinto ainda não ter conseguido passar. Passou o fato de eu continuar pedindo. Inclusive, ela tem oferecido por essas minhas dificuldades agora. Eu falei, mãe, não estou passando fome, não. Eu estou apertado, mas não estou passando fome, não. E agora, questão de saúde, ela está preocupadíssima. Não, porque vai fazer exame. Eu te pago o Uber, que eu te mando o dinheiro. Não, não, mãe, para. Não quero, não. E talvez essa nossa conversa seja uma tomada de consciência. Eu não perguntei para machucar, exatamente para você valorizar o seu avanço. Porque, Sim, como você passou por muitas coisas e viveu a depressão, uma baixa estima pode tomar conta de você. E você precisa muito reconhecer os seus avanços para você falar, cara, olha de onde eu saí, onde eu avancei. Olha de onde eu saí, onde eu avancei. É muito bom saber que já faz um ano aí, pelo menos, que você não vai nessa fonte inesgotável, né? Então, é importante você valorizar isso, sabe? sim. Que você tá no caminho. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. É muito comum que as pessoas, quando elas me conhecem, elas nunca consideraram ter uma ajuda. Então, o que que eu quero te perguntar? O que que fez você participou do meu curso gratuito, se inscreveu, totalmente assim, sem saber o que que eu ia falar, fazer? O que que fez você acreditar em mim e no método? Olha, Dagi, o fato de você ser sincero naquilo que você fala, na positividade que você passa, e você contando a tua história, de que você também, como eu, foi bancário, e da mesma forma chegou também, não, talvez, a sua bola de neve talvez não tenha chegado ao mesmo tamanho que a minha chegou, mas às vezes as pessoas falam, poxa, mas bancário, tá endividado, como que é isso? Como é que pode? Eu não sei o que que acontece que as pessoas linkam que você trabalhar no banco é sinônimo de que você sabe cuidar da sua vida financeira. Isso pra mim sempre foi muito louco, porque eu entrei no banco, eu tava no segundo grau, eu tinha terminado o segundo grau recente. Aí eu tava na faculdade, eu passei, terminei o segundo grau, já entrei na faculdade de Uhum. contabilidade. Então foi bem nesse ano onde eu tava na faculdade. Cara, faculdade você começa aprendendo contabilidade de empresa, como é que registra uma entrada e É o basicão. básico, não tem nenhuma aula na universidade sobre qual a melhor forma de administrar a finança. É que aí você vai abrindo o leque. Mas não tem, eu gosto sempre de falar isso, porque tem muito advogado que não entende de superendividamento, de endividamento, de... Por quê? Porque ele formou e ele não teve uma especialização naquilo. A faculdade, ela é generalista. Aí, quando você vai andando na faculdade, você vai escolhendo uma especialidade. Então, o Isso. direito, por exemplo, tem várias Sim. especialidades, trabalhista, civil, bancário, por exemplo, está dentro de um direito, nem existe assim, direito bancário, código bancário, não existe, existe É. direito do consumidor, o Código Civil, e esse nome direito bancário, por exemplo, ele foi se difundindo dentro do direito, mas não tem, por Isso. exemplo, código, né? Tem algumas leis ali que vão abordar, enfim, e na contabilidade é igual, você não tinha nenhuma aula na faculdade de contabilidade sobre eficiência de gestão financeira. A faculdade ensinava assim, ó, sua obrigação como contador é entrada, saída, diferença. Então, Tem que zerar, tem que bater. não sei da onde que veio essa crença de que bancário ou contador É. ou administrador vai saber cuidar das finanças. Talvez seja pelo próprio ramo de atividade do banco, ser dinheiro. As pessoas pensam que você trabalha, você não está trabalhando com o seu dinheiro, É os muito outros. louco. E é muito louco porque sempre que eu faço essas entrevistas com vocês, ontem eu entrevistei uma analista financeira. Como assim? Mas o que que ela faz? Ela sabe fazer cálculos, ela sabe checar planilhas, ela faz controles financeiros, ela não sabe orçamento doméstico. E há muitos anos atrás, orçamento doméstico era uma aula das que as
mulheres faziam, as mulheres da elite. Então, as mulheres da elite, não tô falando da rapa da sociedade. Uma das coisas que as mulheres da elite faziam era gestão do lar, orçamento doméstico. Quando você vai estudar um pouco da história, você vê isso. Mas não é uma coisa, assim, falada, amplamente divulgada. O dinheiro e a bancarização do dinheiro não é algo antigo, é algo recente. Então, eu percebo que muitas pessoas carregam uma culpa muito grande por não saberem lidar com as finanças, e aí acabam se perdendo no meio desse caminho. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você me conheceu, você já estava com um problema bem sério, que era um processo judicial. E uma das coisas, até fiz um vídeo, vai sair hoje, um vídeo que eu falo assim, foi processado? Foi processado porque fez errado, porque parou de pagar. E eu queria que você contasse, porque essa situação foi muito difícil para mim. Então, assim, no sentido de ver você entrando no meu método e um dia depois, ou seja, já foi em cima, foi assim. Um dia depois, um oficial de justiça na sua casa pegando seu carro, então é uma coisa que nem estava no meu controle evitar, mas porque você acabou atrasando as parcelas. Eu queria te contar como é que foi esse fundo do poço depois de ter decidido entrar no método. Então, Dagi, é assim, como você mesmo disse, foi quase que concomitante. A coisa começou a degringolar, as parcelas atrasavam uma, duas, eu conseguia pagar uma, deixava sempre uma ou duas atrasadas. Fazia o possível para não deixar atrasar três. Sabíamos que 3 parcelas era o que seria aí um ponto crucial para que o banco executasse alguma coisa. Mas, enfim, tinha iniciado o curso e um belo dia, comunicação, estava o nome da minha esposa, uma ligação para ela e alguma pessoa conversando, mas uma conversa meio díspara, assim, não deu para desconfiar. A pessoa não se identificou corretamente, mas enfim. Aí no dia seguinte, bateu no portão. Eu fui ver, e é pior do que o oficial de justiça, ser um oficial de justiça. O oficial de justiça era amigo meu de infância. Imagina, foi super educado, lógico. As tratativas ali, tudo tranquilo. Mas a minha situação, a minha condição diante da pessoa que eu conhecia de infância. Levaram o carro. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente com relação a esse caso? Que cuidados que você tomaria para isso não acontecer? Não ter atrasado pagamentos. Ter priorizado os pagamentos dele. Como concomitante a esse, nós temos ainda hoje também um imobiliário que está correndo. Está assim, está em dia, mas é pesada a parcela. E isso acaba comprometendo muito o orçamento. E não é de compra, foi um valor que nós nem era muito. O valor nós levantamos para a reforma da casa. Sim. Acabou a reforma, acabou o dinheiro, a reforma não. Então, isso já faz 13 anos pagando um valor considerável mensalmente, ou seja, 13 anos pagando, praticamente já pagamos o valor que foi emprestado. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meio desse caos todo, vem a Dagiele e te oferece um método de negociação de dívida. O que você pensou na hora que eu te falei assim, vamos investir num acompanhamento? O que foi significativo para você falar, vou fazer? Pois é, você mesmo diz, olha, você está cheio de dívidas, pare, se tiver que fazer mais alguma dívida, e que não é dívida, seria um investimento, faça o curso. Se aperte um pouquinho, mas faça o curso. E eu consegui levantar um novo cartão, consegui aumentar o limite dele, que deu casadinho, que era o valor do curso. Teve alguma coisa que te deixou com medo? Do tipo assim, meu Deus, será que eu devia fazer isso? Teve alguma dúvida? O que eu queria saber assim, o que eu ofereci? Eu acho que não, Dagi. Foi credibilidade que você passou, e eu abracei. E o que você, do que eu ofereci, do método, o que você mais valorizou e disse assim, cara, é isso que eu preciso? Além de passar essa confiabilidade, da tranquilidade de eu estar amparado legalmente, de estar podendo fazer o envio de propostas, né? Várias técnicas no curso que você oferece e você ensina para cada determinada situação, condição em que a pessoa esteja, e isso me deu uma certa tranquilidade em poder fazer essa dívida investimento, que sabendo que seria a última, e sendo hoje
uns dos acordos que já estão fechados, inclusive, já estão em andamento também, graças a Deus, e a você, e a equipe toda da LDZD. E a você que aplicou o método, então acho Sim, que é legal sim. ouvir isso. Você não teve tanta dúvida, então. E deixa eu te perguntar. Eu acredito que todo mundo do método, né? A primeira vitória que tem é a proteção salarial. E eu queria Sim. saber se foi essa que foi, como é que foi esse resultado, assim? Qual que foi o primeiro resultado que você teve? Não foi assim, nem dúvida, porque até por conta de estar dentro do tecido bancário, já tinha bastante convívio com o ambiente e talvez o maior problema ou dificuldade, assim, talvez está na minha cabeça só, foi que eu tive que mexer com o banco onde eu trabalhava. Eu tive que fazer minha proteção salarial onde eu trabalhava. Então, isso, poxa, querendo ou não, você tem uma relação de amizade com as pessoas, com o funcionário. Você não é só o seu gerente, não é só o funcionário que te atende lá, é seu colega de trabalho. É muito difícil. Mas, assim, cortou aquela conversa por telefone, por e-mail, por zap, justamente conforme foi indicado no curso. Nós fizemos todas as cartas de proteção salarial, fomos tratados bem no banco, também tivemos que ir lá presencialmente, lógico, mas em momento algum destratado, foi tranquilo. Talvez até por conta de ter essa proximidade de coleguismo, né, de colega de trabalho, não fomos destratados em momento algum. Nem precisei endurecer nada de fala, como outros colegas que eu vejo também, que às vezes o gerente quer, se você abaixar, ele sobe mesmo, né? Então, a gente mantém e foi tudo bem. A proteção salarial ocorreu, foi tranquilo, foi rápido. Algum entreveiro assim, só na abertura da conta nova, mas coisa que deu para resolver. Eu tinha intenção de abrir no banco, mas eu não consegui porque era um banco que eu já tinha dívida. Minha esposa também tentou, não conseguiu, foi negado. Não falaram por quê, mas daí depois que me caiu a ficha, falaram, tá. Eu falei, não tenho nada, eu nunca tive nada com o banco, né? Na verdade era um cartão que era parceria da Bradescar, então no Bradesco ela já tinha uma restrição lá, não conseguiu abrir lá. Ela abriu dela no Itaú, eu não podia abrir no Itaú porque eu tinha um cartão de parceria do Itaú, também não conseguiria abrir conta lá, então eu abri a minha no Bradesco e ela abriu no Itaú, fizemos toda a transferência salarial, os pagamentos, fizemos o cancelamento de débito, porque tinha bastante coisa que era débito automático, você estava lá para facilidade, hoje em dia, né, o débito automático te livra de ter que ficar ali, só manter o saldo para debitar, né? Mas isso aí acabou, também cessou os débitos, e o que continuou foi consignado, que isso não tem o que fazer, não tem como evitar, porque é desconto em folha. Então são as dívidas com garantia, né? Então não tem o que se fazer a princípio, né? Mas depois nós vamos entrar nessa seara também, vai ser necessário. E aí começou, fiz a proteção salarial, em sequência fizemos o comunicado do superendividamento, né, na plataforma do Procon e do Bacen, e aí seguiu o curso. Deixa eu te interromper só um pouquinho para te voltar e te perguntar uma coisa. Eu queria saber como é que foi o primeiro salário protegido. O que aconteceu? Como é que foi esse dia, assim, que você recebeu o seu salário inteiro? Não, se me contasse esse dia. Não, é muito satisfatório. Você vê, você receber, quando caía o salário, as coisas já quase você nem via o saldo, né? Ele só fazia uma ponte da sua conta corrente, do pagador passava pela conta corrente e ia voltava para ele mesmo, né? Ou já ia para os credores. E, tendo feito a proteção salarial, cessou e satisfatório ter o valor para você poder administrar aquele valor. Mas qual foi uma coisa assim que você fala assim, cara, foi massa fazer isso aqui? Mercado ou pagar alguma coisa? Pois é, foi mercado, fazer um mercado mais tranquilo. E acabou que foi com isso, então consegui também liquidar essa dívida com o mercado, também foi sanado, não compro mais nada lá com crédito. Fiado não. Fiado não. Se comprar, agora é à vista. Se for comprar, é à vista. E, assim, todos os cartões cancelados de imediato. Aí iniciaram então os ciclos de negociações e as propostas sendo enviadas a cada 30 dias. Teve um período que aconteceu o quê? Principalmente o Banco do Brasil. Cancelamento de demanda no Procon. Você vê lá, duplicidade, de alegação de duplicidade de demanda? De demanda. É do assunto em si, né?
Você foi um aluno que, graças a Deus, usou muito o nosso suporte individualizado, que é esse atendimento 1-para-1 que a gente tem. E, assim, tanto individualizado, como você também gosta do em grupo, mas eu gostaria de entender de você, assim, qual foi qual que foi a parte mais difícil, assim, que você achou do método? Difícil, assim, para você, do caminho? E como que você superou esse desafio? Difícil para mim ainda é, não é nem o método, é coisa minha. Procrastinação. Isso para mim é uma coisa que pesa, ainda pesa, acaba retardando um processo que às vezes você pode ter resolvido e por conta de você ficar, sei lá, mentalizando alguma coisa, você vai pensar, pode não acontecer, mas então faz, segue a rota. E o que você acha que te ajudou a, mesmo com esse desafio pessoal, fazer o que tinha que ser feito, mandar as propostas? Bom, primeiro, o curso em si, como um todo. O que significou para você ter o acompanhamento, direcionamento, suporte do método? Quanto isso foi importante para você? Olha, eu posso dizer que tinha muito importante, porque você tem um norte e você tem onde se apoiar. Qualquer necessidade que você tenha, ou dúvida que você tenha, você pode recorrer ao suporte. Você tem aí o bônus da sala Tira Dúvidas, então isso ajuda bastante. E é bom porque na sala Tira Dúvidas, como cada um tem a sua questão, né, as suas particularidades, mas pode ser a sua. Então, quer dizer, você pode entrar, você assiste, você tendo as suas dúvidas, você faz o necessário para que possa ser atendida. Mas, enfim, não conseguindo falar ao vivo ali com quem estiver comandando a sala, você tem o suporte. É como você diz, é uma atitude por dia. Um passo por vez. Um passo por vez. Gravou, É hein? isso aí. É. Vamos contar a notícia boa? Eu queria que você contasse quais foram os resultados que você teve já até o momento, quais foram as negociações fechadas. Eu sei que você é super detalhista, você vai contar todas, então a gente vai começar pela primeira e a gente tem aqui pelo menos 5 negociações já fechadas. E eu quero que você conta pra gente como é que foram essas negociações, que banco que foi, quanto que estava te cobrando e como que você fechou. O que é mais legal pra mim do seu caso é que, assim, as suas dívidas estavam todas em dia, né, Marcos? Estavam, Dade, estavam em dia. O que pesava que foi o carro, que foi perdido entre aspas, né? Mas que eram as duas parcelas maiores, né? No carro e a casa que ainda está no imobiliário, mas que ainda não está envolvido no processo, é uma dívida com garantia, né? Então, mas preciso negociar isso aí ainda. Mas assim, os cartões, conforme nós falamos, né? E aplicando a técnica, no meu caso foi a T1 que eu apliquei, e iniciando lá 2-3 ciclos sem resultado, até que começou a pintar alguma coisa, né? Primeiro banco que eu consegui fazer, o acordo foi Banco Santander, foi no terceiro ciclo que eu enviei Santander, não era um valor alto, era um valor que eu tinha ali, acho que era de um empréstimo que eu tinha e não era um valor de limite de cheque especial. Mas enfim, como era para acessar tudo e para poder começar a negociar tudo para diminuir as dívidas, começamos a negociar. Então, Santander foi o primeiro banco em que nós fizemos negociação. Então, o Santander ele estava com um valor atualizado lá pelo banco de R$9.040,11, né? E o meu valor-alvo era 5.595,22. Tinha feito a proposta em 60 parcelas de 93,26. Vinham sendo feitas essas propostas, até então tinham sido negadas. Mas aí o acordo acabou sendo fechado em 72 parcelas de R$82, arredondando, no valor de R$5.091, ou seja, ficou um pouco abaixo, um valor considerável de redução de juros do que eles tinham apurado, e ainda assim ficou abaixo do meu valor-alvo. Quanto que foi de economia? A redução aqui foi de R$3.948, só nessa dívida aqui. Você percebeu que com uma negociação o curso foi pago? Você fazendo assim o cálculo e puxando, tendo o valor aqui apurado, você vê que é isso mesmo. Continua a dívida? Continuou, mas agora está diluída, né? E não está naquele tamanho que é, naquele montante que era. E foi parcelada sem juros, né? Parcelamento sem juros. Foi parcelamento sem juros. E assim o que acaba encorajando ainda mais, né? Te dando mais suporte ainda. Falei, não, beleza, se um deu certo, é o começo, vamos embora. Já vamos engrenar e vamos contar do Itaú Card. Como é isso, que foi? Vamos puxar ação. Foi no quarto ciclo. Isso, no Itaú Card. Aí no Itaú Card já no mês seguinte entrou do Itaú também. Itaú era um
uma dívida de cartão de crédito que eu tinha, um cartão parceria, né? Cartão Samsung, também vinha rolando e eles estavam apurando um valor de R$ 7.824 e eu tinha como valor-alvo 2.705, que acabou sendo negociado em 6 vezes 326, ou seja, saiu aí também com redução de R$ 5.870. Satisfatório. Já vamos emendar então no Nubank, porque o Nubank foi o cartão que você usou para comprar o curso. Conta aí. Pois é, Tati, olha, você lá na semana de MDZD, quando você ia apresentar ainda o curso, você disse assim, você vai cancelar os cartões, não vai mais fazer compra no crédito. Mas se você está com dificuldade, você está sem saldo para fazer pagamento do curso, se você tiver que fazer mais uma dívida, que seja a última, faça o curso. E foi isso que eu fiz, Nage. Nubank foi um cartão que eu tinha um valor que não atingia o valor do curso, consegui aumentar, apesar de tudo que eu já tinha, ainda consegui, já no meio da bola de neve, já crescendo, consegui um aumento do curso, um aumento do limite para encaixar o curso. E foi o que nós fizemos. Ali foi feito, o curso foi parcelado e o cartão entrou na negociação. E conseguimos uma negociação com o Nubank. Ele tinha um valor que estava na proposta em 3.700 alguma coisa, no valor-alvo. O meu valor-alvo era 3.188 em 60 parcelas de R$ 53,15. Fechando em 3.432, foi feita uma entrada de R$ 80 e 48 parcelas de R$ 69,84. Teve um aumentozinho ali de R$ 243 a mais no valor, acima do meu valor-alvo, mas aceitável em função do que estava sendo cobrado inicialmente. Insiste e consegue. Segue em frente, vai fazendo até dar certo, né? Se não deu certo, porque não acabou ainda. No final, tudo dá certo. E não parou por aí. Então, aí do Porto Bank, aí são boa, né? Teve o valor da Porto Bank. Ele estava em torno dos R$ 43 mil. Eu tinha como valor-alvo R$ 28 mil, que era o limite do cartão, como é dito lá no curso, e parece que é mesmo, né? Se você estourou o limite, sua proposta, o valor-alvo vai ser o limite. Então, foi isso que nós batemos, né? Em uma proposta de 28 mil, 120 parcelas de R$ 233. Essa era a nossa proposta. O acordo foi fechado no total de 17.539, uma entrada de R$ 290, 59 parcelas de 294. Ou seja, abaixo do meu valor-alvo, R$ 10.460. Sem juros, também sem juros. Então, 10 mil abaixo de seu alvo e praticamente 30 mil abaixo do valor que ele estava. Abaixo, sim. Porque eram 40 e alguma coisa, 43, se não me engano, o valor que era cobrado. Ó. Passamos de 20 mil de economia. Já vou considerar só o valor-alvo. Agora conta aí do Mercado Pago, que também foi uma negociação dura, né? Mercado Pago. O valor cobrado do Mercado Pago estava em R$ 26.941. Tá? Meu valor-alvo era de R$ 9.890 em 90 vezes de 110 arredondando, 109,90. E batendo e tendo as negativas, porque não tinha acordo, porque não tinha como fazer. E recentemente, no finalzinho do ano, teve o feirão Ferasa Limpa Nome. E eu me surpreendi com o que eu vi lá de proposta deles vindo para mim. E essa foi, acho que, a melhor negociação que eu fiz até agora. Uma dívida de R$ 27 mil, mas saiu por R$ 1.350 à vista. Ou seja, com um desconto aí de 95% do valor que eles estavam cobrando, e do meu valor-alvo deu uma redução de 86%, abaixo do meu valor-alvo. Quanto de economia? R$ 25.594. Foi maravilhoso. Então, acho que dos acordos que foram feitos, foram fechados, esse acho que foi o que mais me deixou satisfeito. Bom, os outros também, né? Mas esse foi o que mais, porque foi assim, um desconto absurdo do que eles vinham negando e no que chegou, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente tá falando aí de, vou arredondar, tá? Mas pelo menos R$ 50 mil de juros que você tava pagando. E ia continuar pagando, né? Sabe-se lá até quando. E como é que o Marcos de hoje se sente em relação ao Marcos do passado? Vitorioso, por estar encarando essa situação e ter tido resultados positivos, né? Tendo, logicamente, o mérito pode ser meu?
pode por estar fazendo a minha parte, mas eu tive quem deu o norte. Eu te entreguei Se chama Adagiele Weipert. Adage. Deus, eu falo que a gente é o envelope. Eu sou o envelope de uma mensagem, né? E criadora de um método. Esse mérito é meu. Mas o mérito de ter pego o envelope, aberto o envelope, e pego o método e aplicado é seu. Marcos, eu não tenho nem palavras assim para agradecer você, para te parabenizar pela tua resiliência. E nem quando eu vou fazer entrevista eu consigo sair do meu papel de mentora. De quem já viveu a ansiedade e depressão de perto, eu não considero que essa guerra é uma guerra vencida ainda na minha vida, né? Porque eu ainda sou uma pessoa Bom, muito, muito agitada. mas Algo que eu aprendi ao longo desse caminho é que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas fazem com que você tenha uma estima muito baixa. sim, Porque você olha. nossa, você se acha um nada. Exato. Você E isso é não, uma coisa que, se a gente for pensar, existe na nossa cabeça. Então, sim, se você me perguntar, né, quando vocês me agradecem e falam assim, Dagi, você é incrível. Se eu sinto isso todo dia, não sinto. Todo dia o meu olhar é sempre muito mais para o que ainda não tá bom do que para o que tá bom. E isso eu acredito que seja efeito, seja do tempo da depressão, que é uma doença que não tem cura, ela tem só tratamento, né? A gente sempre sim, fala isso, eu sempre falo isso. Seja por concordo. conta da ansiedade, que sempre está vendo um algo a mais que vai acontecer, e também por conta dos fatos, né? Os fracassos que a gente tem acabam tomando uma proporção muito grande e na nossa cabeça. Uma das coisas que me ajudou muito, que eu quero deixar para você e para quem assistiu o vídeo, é que muitas vezes a nossa baixa estima tem muito a ver com o quanto a gente se compara com os outros ou com pessoas que estão com a mesma idade que a gente. E uma Sim. coisa que eu brinco muito é que eu falo que a única pessoa que você, as únicas pessoas, entre aspas, bem grande, que você vai prestar satisfação são as minhocas que vai comer você debaixo da terra. É uma brincadeira que eu faço de dizer assim, cara, que você chegue lá no dia que você não estiver mais aqui e saiba que você deu o seu melhor. E ouvindo a tua história, conhecendo você, tendo acompanhado de perto, né, e também com a minha equipe aqui, o teu caso, eu vejo um homem muito forte, muito resiliente, e eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade com você para fazer com que esse convite, que você olhe para o espelho e veja de onde você saiu. É a minha maior alegria, eu tô super feliz que você economizou 50 mil reais. Dá para comprar um picolé com 50 mil reais, né? Pois é, dito, picolé grande, picolé grande. Dá para comprar um picolé. E são Pois é. 50 mil reais, mas para mim a maior conquista é ver um Marcos mais calmo, porque eu vi o seu desespero. Sim, isso não tem preço que pague e nem Mastercard. E nem Mastercard. Isso não tem dinheiro que pague, não. Você ter uma paz de espírito, você estar em paz, é uma coisa muito gratificante. Eu diria que é imensurável. É você chegar num ponto de desespero e estar no estágio de que está hoje assim. Está resolvido? Não, não está 100% resolvido, mas está caminhando para a resolução, para que isso estabilize e se resolva. Tempo ao tempo, façamos a nossa parte, com o apoio de vocês, né? Suporte de vocês, e a gente vai caminhando, Dash. A gente vai seguindo o nosso dia a dia. Resiliência é importante, Não esmorece na primeira pancada, no primeiro não, bate de frente e vai de volta. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e seguimos em frente. Isso é importante, viu? A resiliência ela é importante, sim. Olha, mais uma vez eu queria muito te agradecer, obrigada. Dagi, olha, eu que agradeço a você imensamente, a toda a equipe, os meninos aí que têm me dado suporte quando necessito. Me sinto honrado de ter sido convidado para essa entrevista. Eu vi no curso que tem uma entrevista de uma colega que eu não recordo o nome agora, mas ela chamava você de prof. A Silvana. Silvana. Nossa, aquela entrevista assim foi. Aí será que foi no curso mesmo, Francis? Pode ser você amanhã fazendo, pode ser você amanhã aqui fazendo sua entrevista. E olha eu aqui, né? E que muitos ainda venham, né? Que muitos ainda não que estivessem ou que estejam no mesmo patamar que eu cheguei, mas que estejam com a satisfação que eu tô. E que ainda vai almejar ainda mais coisas, porque ainda não terminou a luta, né? São batalhas vencidas. A guerra ainda está, mas será. A vitória é certa, só temos que ter paciência e resiliência. Eu agradeço. Muito
obrigada mesmo. Manda um beijo para tua esposa, agradece também pelo apoio dela, para tua Casado. também. Que Muito Deus obrigado, abençoe Tati. muito vocês, tá? Vocês todas, queridos, Deus abençoe a todos que estiverem assistindo esse vídeo, que forem assistir esse vídeo, e a equipe toda aí no DGD. Beijo no coração de Amém. vocês.